Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou assim porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Amados e amadas de Deus, precisamos cuidar para não cairmos no mesmo lugar dos mestres da lei, que vindos de Jerusalém ali estavam e criticavam a Jesus, dizendo que ele estava possuído por Beelzebu e pelo príncipe dos demônios expulsava os demônios. Foi então quando o Senhor começa a explicar-lhes, embora fossem letrados, e perguntam, como é que Satanás pode expulsar a Satanás? É claro que Satanás não expulsa a Satanás. Por isso o Senhor argumenta, se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá se manter, assim como uma família não poderá se manter. Ora, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. E lembra, explicitando algo da vida comum, ninguém entra na casa de um homem forte para roubar os seus bens sem antes o amarrar. Para exatamente dizer, nós precisamos criar a força da liberdade interior que não nos deixará viver sob o jugo do demônio. Ora, é preciso abrir-se à ação do Espírito Santo para não corrermos o risco de não ter a força necessária para lutarmos contra o domínio do demônio. Aqueles que assim acusavam o Senhor mostravam não compreender que ele age e é movido pela ação do Espírito Santo de Deus. E por isso escutam, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, isto é, quem se fechar à ação do Espírito Santo, quem a ela não se abrir, nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Porque não se abriu a ação do Espírito Santo de Deus. Por isso eles diziam, ele está possuído por um espírito mau, exatamente mostrando que não se abriam à ação do Espírito Santo de Deus. Lembremos-nos, irmãos e irmãs, Deus só partilha conosco os seus bens após nos esvaziar de nossos males. Crescem aqueles à medida em que estes decrescem, uma vez extintos estes, teremos a plenitude daqueles. Esta é a indicação importante. Devemos crer que o primeiro dom da bondade de Deus é o perdão dos pecados no Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, unificador do povo de Deus, é expulso o espírito impuro dividido em si mesmo. Abramo-nos à ação do Espírito Santo de Deus, para que ele nos conduza como conduziu a Jesus na sua missão. Supliquemos. Senhora da piedade, lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tenham recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente
Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.